Olá, o Educa Floripa está entrando no ar. E a gente inicia destacando que tem muito projeto bacana que vem acontecendo nas salas Maker das escolas do município. Espaços que dão oportunidade para que grupos de estudantes sejam capazes de construir projetos inovadores. Nossa equipe visitou um desses espaços na Escola Básica Municipal José Amaro Cordeiro. O Educa Floripa foi até a Escola Básica Municipal José Amaro Cordeiro para conhecer o trabalho desenvolvido na Sala Maker, um espaço onde são explorados recursos e práticas da cultura maker, estimulando os alunos a aprender sobre conceitos iniciais de eletrônica e programação. Um local que estimula os estudantes a construírem jogos e buscarem soluções para problemas reais. O professor Luciano é quem nos mostrou alguns projetos criados pelos estudantes. Essa dupla, eles fizeram um joguinho de alfabetização para crianças com necessidades especiais. Então a criança, ela manipula esse personagem que ele está segurando na mão e controla o personagem na tela do jogo, né? E eles desenvolveram tudo com programação em Scratch. Uma parceria com a professora da Multimeios e com a professora alfabetizadora, que orientou eles a quais jogos deveriam ser construídos, né? Então essas duas professoras orientaram, mas a minha parceria na área da programação, e aí eles conseguiram desenvolver 4 fases. Que conhecimento que eles adquirem para fazer para aprender esse tipo de jogo? Basicamente é a programação com Scratch. A gente trabalha aqui com programação e com Scratch é um ambiente de programação. Eles programam por bloquinhos, ó. Então eles têm que configurar cada item que está na tela. Aqui no caso a mecânica é um passarinho que tem que seguir um ponto de referência, né? E esse ponto é controlado pelo sensor do Lego. Esse aqui também um projeto de irrigação automática. Então a gente colocou um sensor no vaso ali de morangos, né? E ele fica monitorando a umidade em tempo real, né? No momento que o nível de umidade desce da marca que a gente marcou, ele aciona então um motorzinho que vai alimentar o vaso. Monitora a umidade da terra, através desse sensor. Também foram estudantes aqui da escola? Também. Então eles conseguem programar, uma programação bastante simples, né? Eles conseguem programar e monitorar a umidade. A gente pretende ampliar, né? Colocar na horta da escola um sistema semelhante. Esse aqui é um outro, é um submarino, que a gente já... Deixa eu colocar aqui. Ele tem uma câmera que a gente consegue filmar então embaixo d'água, uma câmera de inspeção à prova d'água e uma câmera que filma com uma definição melhor, né? E ele é controlado à distância, então com esse cabo, né, ele consegue descer até 10 metros de profundidade e a gente aciona os motorzinhos que vão bombear água para direcionar a câmera para um lado ou para o outro. Nós recebemos os kits da Lego, né, de robótica com Spike, e eles estão aprendendo como controlar os sensores, né, como dominar os sensores do kit para a gente montar uma competição depois de robótica. Então eles configuraram aqui um robozinho que segue linha. Ele identifica as cores também. Então a gente está montando a pista, né, eles estão pesquisando como funcionam esses sensores para a gente montar a competição e depois convidar os outros colegas. Fazem isso também com a ajuda do TAP? Com programação semelhante ao Scratch, mesma programação que eles fizeram ali para controlar o robozinho. E aí também aqui desenvolve outras competências? Sim, sim. O raciocínio lógico, né, é bem explorado. A nossa ideia é que a maior parte dos projetos tenham relação com a sala de aula também, com os conteúdos da sala de aula. Então, que eles dialoguem com as outras disciplinas. Então, por exemplo, a professora de ciências, a professora de laboratório de ciências, a professora Mike, a alfabetizadora, multimeios, né? Então, todas essas outras professoras dão suporte também para a gente trabalhar. A gente começou a pensar numa cidade inteligente, começou a desafiar os alunos a imaginar como seria uma cidade pensada por eles, né? O que teria que ter uma cidade pensada por eles? E aí entram todas essas questões que na cidade tem, né? Problemas sociais, né? Problema de mobilidade,
eles trabalham bastante com eletrônica básica, né? Então, para trabalhar esses conceitos, eles desenvolveram uma roda gigante. Então, ela é acionada por baterias, né? A gente tem um sistema de iluminação que é feito por uma placa de energia elétrica que carrega uma bateria. Então, todo o sistema de iluminação nos postes que tem aqui, né? Como lá na parte do morro, são alimentados por aquela placa solar ali que alimenta uma bateria. A gente também colocou energia eólica, então eles estão trabalhando em cima de entender esses conceitos de produção e distribuição de energia, né? Tem uma equipe que está trabalhando a ciclovia, né, que precisa ter um problema de mobilidade da cidade, então eles desenvolveram uma bicicleta ali, que representa uma bicicleta andando na cidade. Tem um grupo também que está preocupado com soltar pipa, né, próximo a fios elétricos. Olha, então a gente montou uma representação aqui de um menino levando um choque, né, porque ele está soltando pipa muito próximo dos fios elétricos, né? Então tem todo o problema de cortar os fios, de dar curto-circuito no fio e também o risco, né, que é de levar um choque. Essa cidade inteligente, então, ela traz questões reais de uma cidade. Que foram apontadas por eles, né? A gente fez uma primeira versão da maquete, a gente trabalhou, problematizou, trouxe todos os conceitos, né? E aí depois a gente remontou essa cidade com eles. A gente tem um posto de saúde, né? Eles tinham um ponto bem interessante, né? A gente perguntou para eles o que seria o sistema de saúde numa cidade inteligente. Então eles apontaram que seria usar um chip implantado no corpo, né? Ou um robô que fizesse a operação de forma automática, né? A gente levou os alunos para o posto de saúde e conversou com a diretora do posto de saúde. Ela ela indicou como funciona o sistema de saúde, né, nacional, e apontou um problema, por exemplo, que é o uso, né, daquele cigarro eletrônico. Então, ao invés de fazer aquele sistema super avançado que não é a nossa realidade, a gente já está trabalhando em cima de um projeto de combater, né, o uso do pendrive por estudantes, né, fazer uma campanha de prevenção. E o Educa Floripa foi até o Núcleo de Educação Infantil Professora Sueli Gadotti Rodrigues, lá dos ingleses, para conhecer o lado B de Geisa da Cunha Ferreira, uma professora que gosta muito de desenhar. Eu comecei bem pequenininha, porque eu sempre fui apaixonada pelo desenho japonês. Eu olhava, eu assistia. E eu tinha aquela vontade assim eu me apaixonava pelos personagens, então eu queria botar os personagens no papel. Então aí eu comecei a rabiscar, comecei a fazer um traço aqui, um traço lá. Claro que quando eu era pequena os traços não saíam perfeitos, né? Mas foi uma paixão que eu sempre quis aprimorar. Então com o tempo eu fui me esforçando mais e hoje os desenhos eles saem. Então hoje eu consigo fazer quadrinhos, eu consigo fazer desenhos maravilhosa, assim, porque eu não desisti, eu fui atrás, eu fui melhorando cada vez mais o meu traçado, vamos dizer assim. Era bem simples, né? Aí com o tempo ele foi se desenvolvendo mais. Tem uns mais românticos. Você já desenha também um pouquinho com as crianças? Desenhamos, a gente já fez alguns livros assim com eles, a gente teve um projeto do início do ano, que era um projeto sobre pequenos contadores de história, então a gente trabalhou muito a questão das histórias, dos desenhos, né? Então eu trouxe muitos desenhos para mim, porque às vezes eles ficavam assim, prof, eu não consigo desenhar que nem tu, mas sim, mas vocês são pequenos, vocês vão aos poucos, vocês vão se aprimorando. A prof também não sabia quando era pequena, mas a prof nunca desistiu e a prof começou a desenhar. Hoje a gente já vê a evolução deles, eles estavam de um jeito, hoje eles já estão de outra forma, o desenho deles evoluíram. É uma habilidade que se desenvolve e que também mostra que a persistência e a dedicação nos levam a aperfeiçoar o que a gente faz. Exatamente, a dedicação. A gente fica se dedicando cada vez mais aqui porque a gente quer melhorar, a gente quer dar o nosso melhor e o desenho aparece depois. E a gente começou a fazer um trabalho dentro da sala que foi muito legal, que foi mais questão cultural. E aí a nossa diretora disse assim, por que tu não usa aquela parede que não tem nada lá para fazer um desenho? Eu assim, uma boa ideia, vou trazer a cultura de Santa Catarina. E a gente desenhou e junto com as crianças a gente pintou, então foi muito divertido. A gente começou fazendo um projeto, era um projeto sobre a Amazônia.
Só que assim, para a gente trabalhar a Amazônia, que é uma coisa tão ampla, a gente teria que começar com a nossa cultura. Então, nós iniciamos com a cultura de Santa Catarina, né, onde a gente trabalhou o boi de mamão, a bernúcia, os pontos turísticos de Florianópolis, para depois que a gente conhecesse bem a nossa cultura, as nossas paixões, né, a gente pudesse subir pelo Brasil, conhecer outros estados, até a gente chegar ao berço do nosso país, né, que é a Amazônia. E é muito bacana, porque as crianças, além de se divertirem, elas aprendem. Aprenderam muito. O boi de mamão foi a grande paixão delas. Era boi de mamão para cá, era boi de mamão para lá. Então, a gente chegou a um ponto que a gente pintou e depois eles queriam um boi de mamão. Então, a gente construiu até mesmo um boi de mamão. Cada um levou o seu boi de mamão para casa. Então, eles ficavam encantados, eles cantavam as músicas. Então, foi encantador. E hoje, no quadro Ser Professor, o relato é da Lilian Zilli, professora que começou sua trajetória no ensino fundamental e agora atua no infantil. Para ela, as crianças desafiam diariamente os professores a desenvolverem aprendizagens cada vez mais significativas. Na verdade, eu comecei na educação no ensino fundamental, no que chamavam antigamente de primeira série, que hoje é o segundo ano, séries iniciais, né? E há 10 anos atrás eu me encantei pela educação infantil e resolvi trocar, né? Quer dizer, trocar a gente nunca troca, né? Porque a gente está sempre envolvida nesse espaço da educação, né? Mas vim para a educação infantil. Por quê? Porque o desenvolvimento das crianças me chama muita atenção. A questão da infância, né? Como é que esse contexto de um NEIM, como é que se dá esse desenvolvimento da criança, né? Como é que é essa questão do brincar, né? Da ludicidade, do aprender brincando, ou de se desenvolver brincando. Então isso que me chama muita atenção na educação infantil e me está aqui junto com as crianças, né? Cada vez desenvolvendo com eles propostas que levem eles a pensar, a refletir, a ampliar as experiências deles, né? Então é isso que me faz estar aqui nesse meio. Hoje nós estamos a todo momento desenvolvendo pesquisa, estudando sobre a criança, estudando sobre a pedagogia das infâncias, né? Porque as crianças são seres humanos complexos, né? E eles estão toda hora querendo dizer algo pra gente. E a gente precisa estar muito atento, ter um olhar muito desenvolvido, uma escuta muito sensível, estar sempre observando muito as crianças, escutando as crianças, né? Respeitando as crianças e aí gerando aprendizagem com elas. Mas com a criança, não tem tempo ruim? Tem tempo ruim, tem tempo bom, mas te dou com certeza que tem mais tempo bom. Não tem tristeza, mas tem que ter muita energia. Ensinar é um processo complexo que envolve vocação, conhecimento técnico e atualização profissional. É um movimento contínuo de aperfeiçoamento de saberes e lapidação da prática. Nossa equipe foi conhecer as professoras do Núcleo de Educação Infantil, Elizabeth Nunes Anderle, que, neste sentido, estão ampliando o entendimento sobre a docência compartilhada. A docência compartilhada é um tema consideravelmente novo nas escolas e núcleos de educação infantil. Educadores e estudiosos ainda estão aprendendo sobre esse diálogo e investigando qual a extensão dessa docência. Para os autores Fernandes e Titon, esse compartilhamento de tempo, recursos e alunos por 2 ou mais educadores é de fato uma ideia inovadora. E mais do que inovadora, ela vem ao encontro dos interesses tão presentes e atuais que dizem respeito à interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, bem como à interação entre todos os membros da comunidade escolar. Eu estou no Núcleo de Educação Infantil Elizabeth Nunes Anderle, na Barra da Lagoa, para saber um pouco mais sobre como funciona a docência compartilhada na prática. E quem vai me contar sobre isso é a supervisora da unidade, a Dani. Dani, como é que é a docência compartilhada na prática? Na prática, ela é complicada. Uma docência compartilhada, ela não é fácil, que tem que estar todo mundo envolvido, todos, né? Aí aqui na nossa creche a gente consegue
Às quarta-feiras a gente se reúne 1h20, que é a nossa hora atividade, né? Os professores vêm, aí a gente se reúne para discutir os projetos, o projeto coletivo, o projeto de sala. E aí a gente se reúne todos os grupos, né? Porque a docência compartilhada é isso. Ela não pode ser só minha. A docência compartilhada é com o grupo. Então a gente se reúne com o grupo e discutimos o que a gente quer, qual é o objetivo, né? O que a gente está em busca, né? Então assim, por exemplo, agora a gente teve a presença da Márcia Bans, tivemos a Anésia, que é a nossa formadora sobre a docência compartilhada, que estava bem confuso, né? Que muitas pessoas acham que a docência compartilhada é através de um drive, por exemplo. Não é. A docência compartilhada a gente discute, né? E todos têm que estar envolvidos. Os professores, a direção, a gestão da unidade, toda a equipe. Todo Exatamente, mundo participa. E aqui a gente vê que ela tá andando assim. Um percurso que está sendo trilhado por todos os profissionais do NEIM Elizabeth Nunes Anderli. A gente está fazendo formação com alguns especialistas sobre a docência compartilhada. Essa docência compartilhada é um projeto que está sendo iniciado agora, a gente vai colocar ele no PPP. A nossa docência compartilhada, ela conta, né, com a parceria de todos os profissionais que atuam naquele grupo e atuam na unidade, onde o professor regente tem a parceria com o professor auxiliar de sala, onde o professor auxiliar de sala faz a parceria com o professor auxiliar de ensino, com o professor de educação física. A gente faz esse projeto para poder, né, a equipe de profissionais que atuam nesse grupo poder estar partilhando materiais, partilhando planejamento, fazendo um trabalho coletivo com as crianças. A unidade como um todo ela ganha com essa docência? Sim, a unidade ganha como um todo com essa docência compartilhada, as crianças também, porque elas têm todos os profissionais como referência, né? Não só o professor regente, mas sim todos os profissionais que atuam naquele grupo. Cada unidade tem sua realidade, mas na prática, a base da docência compartilhada é o diálogo, a troca de experiências, o compartilhamento do educar. A gente acredita que a gente já faz, apesar de que a gente ainda está na rede, num caminhar sobre esse processo. A gente traz as experiências, a professora também traz, nós temos auxiliares de sala, a gente também fala com a supervisora, que também traz esse momento para a gente, as experiências dela, e a gente compartilha e vai vendo o que é melhor para as crianças. E a gente vê uma professora também atuando em outra turma. Isso que é bem importante aqui também no nosso NEIM, que a gente sempre está em conjunto. Eu sou professora de manhã no matutino, no período matutino, sou professora auxiliar volante, então eu estou sempre envolvida nos outros grupos quando a gente precisa. Fica exclusivo numa única sala? Não, a gente temos os projetos, que aí outras professoras compartilham com outras turmas, o G6 compartilha com o G1, o G4, e a gente vai afinando as nossas vivências. E isso ajuda no dia a dia? Sim, ajuda bastante, porque as crianças vão também nos reconhecendo como professoras dos outros grupos também, ajudam no desenvolvimento das crianças, porque estão ali com a gente, trazendo outras experiências também. Agora, aqui no Educa Floripa, a gente vai falar sobre transporte escolar, mas não vai abordar questões como segurança nem regras de trânsito. Nosso assunto é transporte com afeto. A equipe do Educa Floripa embarcou em 2 ônibus escolares para conhecer uma bela história de amizade entre motoristas e estudantes da Escola Básica Municipal Lupércio Belarmino da Silva. Este bocado de cartões feitos por estudantes da Escola Básica Municipal Lupércio Belarmino da Silva ajuda a contar parte de uma história que fala sobre trabalhar com afeto. José Mário e José Carlos são motoristas da Prefeitura de Florianópolis e há pelo menos uma década levam estudantes para passeios. Cada dia, uma turma em uma escola diferente. Nada de criar vínculos, fazer muita amizade, até que... Nós iniciamos a reforma em finalzinho de 2020, né? E 2021 nós então ficamos buscando um espaço para retomar as aulas presenciais. E aí então o espaço que a prefeitura conseguiu foi o salão da igreja, na freguesia, mas fica a 10 quilômetros da escola, né? Quase 20 do final da Caíra da Barra do Sul. Então, para
auxiliar, né, as crianças e as famílias, né, organizar esse transporte. Então a prefeitura cedeu, né, esses ônibus que faziam a viagem diariamente, né, pegando as crianças nas suas casas e entregando também nas suas casas. Foi assim que a história mudou e os 2 motoristas foram acolhidos como membros da escola. Exatamente, fui acolhido por eles como um membro, né? Sempre tratei eles por igual, então eles sempre me acolheram como... É até difícil para mim falar, porque o senhor fica emocionado. eu fico emocionado, pô. É que eles eu recebi muito mais do que eu entreguei para eles, sabe? Eu entreguei sempre, nós entregamos, né? Sempre muito carinho, muita atenção, mas voltou tudo em dobro, sabe? Isso me deixa feliz, realizado, né? A gente embarcou no ônibus do José Carlos e quando a turminha entrou, foi uma alegria só. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vive no abacaxi e mora no mar. Tem a cor amarela e espirrado. E nenhuma bobagem é o que você quer. Além de playlist especialmente preparada, ainda tem o banco do confessionário. Conta aí, José Carlos. O meu ônibus aqui, ele tem um banco na frente ali ao lado do motorista, né? Um banco do carona. Então aquele banco eu coloquei ele como o banco do confessionário, né? Então ali era uma briga para todo mundo. Eu vou na frente, eu vou na frente. Então eu tinha que botar todo mundo, hoje vai um, amanhã vai outro, amanhã vai outro. E quem sentava ali me contava a vida deles toda, sabe? O que é que acontecia, o que é que não acontecia. E tem cada história que, sabe, de pescar, de tarrafiar, essa gurizada, sabe? E era muito, muito legal. Quando acabou, né? Porque a gente já concluiu aí um ano, a escola que já inaugurou, o senhor recebeu vários... Vários. Eu passei 3 dias chorando, porque eles mexiam com... São meus amigos, né? Então, e eu pude testemunhar a evolução deles, né, cara? De um ano, a evolução deles foi uma coisa incrível, sabe? No ônibus do José Mário, pegamos uma turma mais comportada, mas os desenhos e os recadinhos no painel revelam que a amizade também foi selada por ali. É diferente pelo dia a dia, né? Aí fica mais uma amizade, né? Um companheirismo assim no dia a dia, né? Porque sempre as mesmas pessoas, né? As mesmas crianças que a gente está transportando, né? Que a gente tem um carinho mais afetivo pelas nossas crianças, que é o dia a dia, né? Que parece ser irmão da gente, até filho da gente, né? Cria laços. Cria laços, exatamente. Tem muita bagunça dentro do ônibus? Se eu dizer pra ti que não tem bagunça, mas a gente tenta controlar, né? Entendeu? Mas é só pela segurança deles mesmo, né? Pra não que ninguém se machuque, né? Coisa desse tipo, né? Entendeu? E o que o pessoal vem conversando, vem ouvindo? Sim, vem conversando, eles conversam entre eles mesmos, né? E até mesmo pedem para botar música também, se botam música que eles não gostam. Eles também, bota tal música, não sei o quê, entendeu? Foi assim durante um ano. Um percurso de 30 minutos entre a Caieira da Barra do Sul até a freguesia. Um trajeto lindo em uma das comunidades mais tradicionais e mais distantes do centro de Florianópolis. Rapidamente, né, as crianças criaram um relacionamento afetivo tanto com os monitores quanto com os motoristas. Então, até hoje, quando, né, mesmo a gente mudando para cá e já não tendo mais transporte, quando tem saída de estudo, eles perguntam: o Zé que vai vir, é o Zé Carlos, é o Zé Mário, né? Então, eles sempre perguntam se vão ser eles que vão vir fazer o transporte deles. E essa comunidade, ela é muito afastada do centro de Florianópolis, é uma comunidade tradicional, né? Sim, é uma comunidade tradicional. A maioria das famílias são maricultores ou prestadores de serviço. Nós temos essa dificuldade, né, em chegar e ter acesso aos grandes centros.
E então a escola sempre tenta proporcionar saídas de estudo para que as crianças tenham possibilidade, né, de conhecer a ilha, né, já que eles vivem aqui no extremo sul da ilha. A amizade que deixou saudades ficou registrada nos cartões que José Mário e José Carlos receberam. A gente faz agora uma pausa para o quadro É o Seguinte de hoje. Quem trabalha na área da educação certamente já sabe, mas existe uma imensa distância entre dar aula e ser professor, porque ser professor é doar-se. Esse é o assunto da nossa reflexão de hoje. É o seguinte, doação. Doação é aquilo que um professor faz diariamente. Por sinal, ser professor é uma das poucas profissões que não tem início, meio e fim. Você não é professor quando a aula começa. Você não deixa de ser professor quando a aula termina. O ato de ser professor, o ato de ser o verdadeiro mestre, que é um ato de doação, ele não tem início, meio e fim. Né? Não inicia quando eu inicio minha aula. Isso é fantástico. Abre aspas. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é a regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua conta. Fecha aspas, Papa Francisco. Esse gigante que volta e meia escreve umas mensagens lindas. O que Papa Francisco escreveu e que eu li para você aqui agora, que eu falei aqui para você aqui agora, nada mais é que o conceito de amor ágape. O que é amor ágape? É a doação. É o papel do professor. Amor ágape é a minha felicidade, é a tua felicidade. O professor que está me vendo deve lembrar da sua felicidade extraordinária. Quando aquele estudante que você está ali com ele se esforçando, você ajudando, ele com uma dificuldade e de repente, pluf, te dá um estalo e ele aprendeu. E o mais incrível, ele aprendeu e muito provavelmente ele jamais vai esquecer. E você tem aquele sentimento, que é um sentimento que tem o seu valor pelo valor do momento, que é o valor da felicidade. O valor do momento é um êxtase, né? É algo extraordinário que você sente aquela felicidade fantástica, porque o olho, o olhar, o semblante daquela criança que está na sua frente é um semblante de profunda satisfação e de gratidão por ti, professor, que fez a criança aprender. Olha que ato de generosidade, de gratidão e de respeito mútuo nesse momento. Isso é felicidade, isso é amor ágape. E o mais legal, que dependendo da maneira, da forma como você conversou, da maneira, da forma como você interagiu com aquela criança, jamais ele vai esquecer. A tal ponto que um dia ele pode passar na tua frente, 10, 20 anos depois, e ele falar assim: ei, professora, lembra de mim? Professora, naquele dia você transformou a minha vida, porque dedicou um tempo, um espaço a mais, e eu aprendi. Amor ágape é a doação que um professor faz para o seu estudante. Jamais ele vai esquecer e ele vai ter uma gratidão extraordinária ao longo da sua vida. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Muito bem, chegamos ao final do nosso Educa Floripa de hoje. Nos vemos no próximo programa.
Tchau, pessoal.